Formação do cânon do Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento ele foi formado num espaço de mais de 1000 anos, mais ou menos aí 1046 anos de Moisés a Esdras. Moisés ele escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta de 1491 a.C. e Esdras entrou em cena em 445 a.C. Evidentemente, Esdras não foi o último escritor na formação do cânon do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos judaicos, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, fixando também o cânon do Antigo Testamento, que foi encerrado em seu tempo. Essa foi a grande responsabilidade aí, de Esdras nessa organização. Então, a formação do cânon, ela foi gradual. Preste bem atenção nisso. Nós vamos dar aqui a seguinte sequência da formação gradual do Antigo Testamento. Então, é preciso que você tenha em mente aqui que toda a cronologia bíblica é apenas aproximada, tá? Já no Novo Testamento, há mais precisão de muitos casos. Então, essa cronologia ela vai sendo atualizada à medida que os estudos se avançam, à medida que a arqueologia vem trazendo as novas descobertas e vem trazendo aí os informes oficiais, e aí as coisas vão se revelando, tá? Primeiro, Moisés ele começou a escrever o Pentateuco cerca de 1491, concluindo por volta de 1451 a.C. Números capítulo 33, 2, a gente vê ali em João, né? 5, 46 e 47, vai nos dando as referências, tá? As partes do Pentateuco anteriores a Moisés, como o relato da criação, todo o livro de Gênesis e parte de Êxodo, ele escreveu lançando mão de fontes existentes ou por revelação divina. Em Gênesis capítulo 26, 5, dá a entender que nesse tempo já haviam mandamentos, preceitos e estatutos escritos. Então, há certas passagens do Pentateuco que também foram acrescentadas posteriormente nessa formação aí do Pentateuco. Josué, o segundo ponto, Josué, por exemplo, nessa formação do cânon, ele foi sucessor de Moisés. Então, em 1445 a.C., ele escreveu uma obra que colocou perante o Senhor, Josué capítulo 24 e 26, ele coloca diante do Senhor. O terceiro bloco, o terceiro livro nessa formação aí do cânon foi Samuel, cerca de 1095 a.C. O último juiz, ele é também profeta do Senhor e escreveu pondo seus livros perante o Senhor, tá? 1 Samuel capítulo 10, 25, e certamente perante o Senhor, para nós, significa que seus escritos eram depositados na arca do concerto com os demais escritos sagrados lá depositados. Êxodo 25, 21, Hebreus 9, 4, tá? São algumas referências. Isaías, cerca de 770 a.C., fala do livro do Senhor, Isaías 34, 16, e a palavra do livro, são textos usados, referências usadas, Isaías 29, 18. E em 1726 a.C., os salmos já eram cantados, segundo Crônicas 29 e 30. O fato aí registrado teve lugar nesse tempo. Jeremias, cuja chamada deu-se em 626 a.C., registrou a revelação divina, Jeremias capítulo 30, verso 1 e 2.
Porém, tal livro foi queimado pelo rei Joaquim, era um rei mau, fez o que era mal aos olhos do Senhor em 607 a.C. Porém, Deus ordenou que Jeremias preparasse um novo rolo, o que foi feito mediante Abaruque. Jeremias 26, 1, 2, 28, 32, Jeremias 45, 1, são referências que você pode estar vendo depois. Não vamos cair muito extenso vendo cada texto desse. Tá? No tempo do rei Josias, 621 a.C., Ilquias achou o livro da lei, 2 Reis, capítulo 22, 8 a 10. Daniel, 553 a.C., refere-se aos livros, Daniel 9:2, que eram os rolos sagrados das escrituras que havia naquele determinado momento. Zacarias, em 520 a.C., olha como aí segue aí essa formação do cânon, tá, do Antigo Testamento, sendo de forma gradual. Zacarias, então, em 520 a.C., declara que os profetas que o precederam falaram da parte do Espírito Santo, Zacarias 7:12. Então, não há aqui referência direta a escritos, mas há essa inferência. Zacarias ele foi o penúltimo profeta do Antigo Testamento, isto é, um profeta literário. Quando a gente chega a Neemias, nos seus dias, 445 a.C., achou-se, né, o livro das genealogias dos judeus que já haviam regressado no exílio. Neemias capítulo 7, 5. Então, certamente, haviam-se outros livros que foram escritos. E aí eles foram chegando, eles foram se agregando, de acordo com como eram encontrados e como eles eram escritos. Nos dias de Esther, por exemplo, o livro estava sendo escrito, Esther 9:32. Em Esdras, por exemplo, contemporâneo de Neemias, ele foi hábil escriba da lei de Moisés. E ele leu o livro do Senhor para os judeus já estabelecidos na Palestina, de regresso, eles voltaram, né, de regresso do cativeiro babilônico, Neemias capítulo 8, verso 1 a 5. Conforme, segundo Macabeus e outros escritos judaicos, Esdras presidiu a chamada Grande Sinagoga, que selecionou aí e preservou os rolos sagrados, determinando dessa maneira, então, o cânon das escrituras do Antigo Testamento. Uma referência que você pode ver em Esdras capítulo 7, verso 10 a 14. Quando a gente fala aí dessa grande sinagoga, era um conselho de 120 membros, que disse ter sido organizado por Neemias cerca de 410 a.C., sob a presidência de quem? De Esdras. Foi essa entidade, ou seja, essa grande sinagoga, que reorganizou a vida religiosa dos repatriados. E mais tarde deu origem aí, então, ao Sinédrio, cerca de 275 a.C. Então, a Esdras é atribuído a tríplice divisão do cânon já estudado, amém? É através de Esdras que foi atribuído aí essa divisão de 3 do cânon hebreu, tá bom? Do cânon aí a qual nós estamos estudando nesta hora. Então foi nesse tempo, isto é, de Esdras, que os samaritanos foram expulsos da comunidade judaica, Neemias capítulo 13. E aí eles levaram com eles o Pentateuco, que até hoje a Bíblia é a Bíblia dos samaritanos. Isso então prova que o Pentateuco era um escrito canônico, ou seja, um escrito inspirado por Deus. Encontramos profetas, citando profetas, e o que infere haver mensagens escritas. Por exemplo, se a gente pegar aí e comparar Miqueias, capítulo 4, do verso 1 ao 13, e Isaías, capítulo 2, 2 ao 4, nós vamos encontrar profetas citando profetas. Exemplo, vamos lá, Miqueias, capítulo 4, aqui, ó, verso 1 ao 3, diz assim, ó:
Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Isso Miqueias capítulo 4. Aí se a gente vai lá para Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4. Olha bem, ó, igualzinho, ó. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, de todas as nações correrão, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados e das suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar a outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Olha bem, Miqueias e Isaías, tempos diferentes, e a gente viu que o mesmo conteúdo descrito, amém? Isso fala um pouco sobre essa revelação aí, essa inspiração aí de Deus, amém? Sobre a Bíblia Sagrada. Filó, escritor de Alexandria, cerca de 30 a.C. e 50 depois de Cristo, ele possuía todo o cânon do Antigo Testamento em seus escritos. Ele cita quase todo o Antigo Testamento. Joséfo, o historiador judeu, cerca de 37 a 100 depois de Cristo, Filó foi de 30 antes de Cristo até 50 depois de Cristo. Joséfo, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, contemporâneo do apóstolo Paulo, diz, escrevendo aos judeus no livro Contra Apion: nós temos apenas 22 livros, contando a história de todo o tempo, livros em que nós cremos, ou, segundo geralmente se diz, livros aceitos como divinos. Desde o dia de Artaxerxes, ninguém se aventurou a acrescentar, tirar ou alterar uma única sílaba. Faz parte de cada judeu desde que nasce, considera-os como escritura, como ensinos de Deus. É interessante a gente ver aí essa narrativa de Joséfo. Joséfo foi um homem culto, um judeu ortodoxo da linhagem sacerdotal. Ele foi governador da Galileia e comandante militar das guerras contra Roma. Ele presenciou a queda de Jerusalém e foi levado para Roma, onde dedicou-se aos escritos literários. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, esses livros chamados Escrituras, Lucas capítulo 24, Mateus capítulo 26, João capítulo 5, fala sobre isso, como os três já conhecidas, com as três já conhecidas divisões, leis, salmos e profetas, eram também chamados de quê? De a palavra de Deus. João capítulo 10, 34, 35, se você quiser conferir lá, Marcos capítulo 7, 13. Então, note bem este título aplicado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus. Note ainda que a citação de Mateus capítulo 23, 35, na qual Jesus autentica como Antigo Testamento. Os escritores do Novo Testamento reconhecem como canônico os livros do Antigo Testamento,
pois este é a miúde citado nos relatos, nos envolvimentos, né, do cotidiano dos escritores do Novo Testamento, havendo cerca, por exemplo, de quase 300 referências diretas ou indiretas ao Antigo Testamento. Então, os escritos do Novo Testamento referem-se ao cânon do Antigo Testamento como sendo o quê? Oráculos divinos. Vamos lá, Romanos capítulo 3, verso 2 diz, muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos divinos. Hebreus capítulo 5, 12 diz assim, pois com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Amém? São dois textos aí, referência aos oráculos de Deus, aos ensinos de Deus. Cada um desse texto, a miúde, tem aí algumas relações muito preciosas, mas nós não vamos estudar isso nesse momento, tá bom? Então, nós cremos que, começando por Moisés, a proporção que os livros iam sendo escritos, tá, queridos? Eles eram postos no tabernáculo junto aos grupos de livros sagrados. Esdras, como nós já dissemos, após a volta do cativeiro, ele reuniu os livros diversos e colocou-os em ordem, como uma coleção completa, como se fosse uma coleção completa. E desses originais, então, foram feitas cópias para as sinagogas, foram feitas diversas cópias, amém? E aí foi disseminada aí no Oriente Médio e nas regiões próximas às cópias dos manuscritos aí dos livros sagrados da época. Algo que é muito relevante a gente observar, a data do reconhecimento e fixação do cânon do Antigo Testamento. Em 90 Anno Domini, ou seja, 90 o ano do Senhor, em Jânia, a gente até enrola a língua aqui, perto da moderna Java, na Palestina, os rabinos, num concílio sob a presidência de Johanan ben Zakkai, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Houve muitos debates ali para esse reconhecimento, amém, acerca da aprovação de certos livros. Nota-se, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas o quê? Ratificar aquilo que já era aceito por todos os judeus através dos séculos. Então, após Jânia, a distribuição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tornou-se então que a sede do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus, também. E é interessante observar que existem alguns livros desaparecidos, alguns livros que são citados nos textos dos Antigos Testamentos, onde não se encontraram esses livros. Deus, ele é o Senhor e com certeza eles têm os seus propósitos. O dia que ele quiser revelar esses livros, com certeza nós os encontraremos. Exemplos aí de citações nos textos sagrados, por exemplo, Josué 10, 13, 2 Samuel 1, 18, 1 Reis 11, 41, 1 Crônicas 27 a 24, 1 Crônicas 29, 29, coisas ocultas, 2 Crônicas 9, 29, 12, 15, vários locais aí, amém? Então, são casos que só Deus conhece o segredo desses livros. Talvez um dia, querendo Deus, ele venha trazer a luz para nós desses manuscritos aí, tá? Alguns foram achados nas grutas de Qumran, no Mar Morto, em 1940
e 7 é considerado os manuscritos do Mar Morto. Então, assim, bem rapidinho, bem a nível somente para abrir o seu entendimento, mas que você possa aí se aprofundar aí e buscar mais sobre essa formação do cânon do Antigo Testamento, você possa tá aí tendo pelo menos uma noção, tá bom, de como o Antigo Testamento foi formado aí. Tá? Esse é o nosso propósito, pelo menos trazer um pouco mais, talvez você não tenha material, talvez não consiga buscar, mas possa estar sendo edificado aí um pouquinho aí para a glória do nome do Senhor, tá bom? Deixe o seu comentário abaixo aí, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o cânon do Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.